O que significa RMS, LU, LUFS, PIC, True PIC, qual a diferença entre eles e qual a influência que essas nomenclaturas têm na sua produção, na sua mixagem ou na sua masterização. Você quer saber, né? Então, vem comigo! É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Uma das dúvidas bem comuns dos meus alunos é a respeito dessas nomenclaturas que eu citei aí no início. Então, esse vídeo aqui, apesar de ser um papo meio nerd assim, é muito importante vocês entenderem e saber a diferença e como utilizar essas nomenclaturas, no caso, essas réguas, né, a nosso favor quando vocês estiverem produzindo, mixando e principalmente masterizando uma música, tá bom? Então, galera, eu vou tentar ser bem prático aqui nas explicações, tá? Não vou entrar em muitos detalhes técnicos, mas eu quero que vocês entendam de fato a diferença entre todas essas nomenclaturas que eu falei. Vamos começar a falar do PIC, que é, na verdade, pico. Essa é a medida mais comum que você vê em qualquer medidor de decibéis, né? Que é o volume da onda. Então, ó, por exemplo, a gente tem um medidor aqui, ó, e vamos ver essa música aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele congelou aqui, que é o meu valor de pico. Essa regra do UFL aqui não é tão precisa, né? Porque ela não congela pra gente, ela não mostra exatamente. Mas dá pra gente ter uma noção olhando aqui em cima, ó. Nesse quadradinho aqui, quando você coloca o mouse, ele mostra o valor. E é só você colocar o mouse em cima de onde ficou a reguinha amarela, ó. No caso, olha lá, menos 2,40. É mais ou menos, tá? Então, esse valor ele é referente ao pico mais alto de alguma frequência. Em algum momento, a música chegou nesse valor aí. No caso, essa música ela tá com um limite, ela não tá masterizada, mas ela tá com um limite. Então, ela meio que vai ficar achatada ali no menos 2 ponto alguma coisa. Mas, basicamente, o valor de pico, ele mostra somente o pico, onde foi mais alto, o volume mais alto em alguma frequência específica. Não é região, não é nada, é uma frequência específica. Se a sua música ela tá ali por volta, você tem um headroom, né, digamos, você tem um headroom por volta de menos 6, e em algum momento, alguma frequência, sei lá, quando bate a caixa uma vez, ela bate lá em menos 3, pronto, seu valor de pico é menos 3. Esse valor, ele é utilizado mais para você ter alguns controles na produção, para não clipar, né, que é quando o áudio passa do 0 dB, então você tem que ficar atento a esse valor, porque no áudio ocorre uma coisa que é o seguinte: se você tem um áudio inteiro, se uma parte do áudio passa do 0 dB, ele pode ocorrer um clipe naquele momento em que você vai de alguma forma deteriorar todo o áudio, tá? Isso não é sempre que acontece, são algumas situações específicas, mas por medida de segurança é melhor que a sua música não clipe em nenhum momento ali, tá? Então a gente utiliza o pico como uma medida visual para isso, tá? E a gente, automaticamente, falando de pico, a gente já vai falar de RMS. Aí, ó, vou abrir um outro medidor aqui, que ele tem o nosso valor de RMS, ele tem um valor de pico também, muito mais definido. Aqui do lado a gente tem o menos 2,3, que é o valor de pico, e aqui no meio a gente tem o valor de RMS. O que é esse valor de RMS? O RMS ele faz uma média dos volumes da sua música, ou seja, ele pega a informação do valor de pico, pega a informação do valor mais baixo, pega a informação do valor médio, ele pega a média da música, a média de volume em decibéis, e ele gera um valor pra gente. Pum, RMS, toma. Olha que interessante, apesar da nossa música estar em menos 2 de pico, o nosso RMS é menos 8,9. E o RMS ele é somente isso mesmo. Então, RMS não significa que a sua música está alta, tá? Significa que ela está com uma média de decibéis X ou Y. Essa medida aqui, hoje em dia, ela, digamos assim, ela é bem datada. A gente não utiliza muito essa régua, essa medida nas produções hoje em dia. Dá para te utilizar em alguns casos, mas não é tão relevante. Por quê? Não interessa tanto o valor da média
em decibéis quando a gente tem o próximo valor que eu vou explicar para vocês, que é o de LU ou LUFS, tá? Que vale muito mais a pena a gente considerar do que o RMS. O RMS nada mais é do que a média dos decibéis da sua música, e isso pode ou não significar que a música está alta. Então, nessa incerteza, é melhor a gente não utilizar esse valor e a gente utilizar o próximo valor que é o que eu vou explicar para vocês, que é o LU ou LUFS. Ó, agora eu coloquei uma outra régua para medir LUFS, tá? E, galera, essa medida é baseada no que o nosso ouvido escuta. Então, sim, o nosso ouvido ele não é flat, tá? Então, você não escuta as frequências como elas são. Por isso que o RMS não importa tanto. Depois que a gente conheceu, né, e começou a utilizar na produção os LUFS, faz muito mais sentido. Então, a gente pode ter, por exemplo, duas músicas, as duas estando em -9 RMS, só que uma delas tá em -8 LUFS e a outra tá em -6 LUFS. Independente dos valores de RMS, a música que tá em -6, ela vai ser perceptivelmente mais alta, porque, como eu acabei de explicar para vocês, o LUFS, ele considera, o LUFS ou LU, é um valor que considera como o nosso ouvido vai escutar. Existe até uma tabelinha, vou estar colocando aqui na tela, que é a tabela de Fletcher-Manson, dá uma olhada aqui, ó, que é como o ouvido humano escuta as frequências baseado em dB/SPL, tá? Que é um outro tipo de decibéis aí. Então vocês podem ver aqui que o ouvido humano ele não é flat, ele tem curvas, então o LU ou LUFS, ele considera essas curvas aí, ele faz um cálculo em cima, claro, do volume, em dB, faz os cálculos e mostra pra gente um valor de LUFS. E esse é o valor mais utilizado para masterização no momento. Então, sempre que você for exportar a sua música para alguma plataforma, para alguma distribuidora, o que quer que seja, onde ela vai ser reproduzida, normalmente já existe um padrão de LUFS. Existe padrão de LUFS para televisão, para Spotify, para a Apple Music, para o YouTube. Existe padrão de LUFS para tudo, tá? Mas isso aí é papo para outro jantar. Eu tô explicando só a diferença. Por exemplo, vamos ver em quantos LUFS essa música aqui tá. Legal, tá em -12 ali de LUFS. Então, olha que interessante, né? São valores bem diferentes, mas todos eles convergem para a gente ter uma noção de como que a nossa música está soando. Então, essa música está soando numa escala de -12. Qual é o padrão do mercado hoje? O padrão do mercado hoje é por volta de -8, -10 LUFS. Então, a nossa música aqui, que não está nem masterizada, está em -12 LUFS. E essa informação pode significar algo ou não, né? Depende do que você for fazer a partir daqui. Bom, entendidos o que é RMS, pico e LUFS, agora temos uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas é muito importante também, que é o True Peak. O True Peak, o que acontece, galera? Na verdade, quando a gente pega o nosso áudio, que a gente trabalha com, quando a gente está masterizando, né? A gente trabalha com frequências muito próximo do zero, que é o que clipa, que eu expliquei para vocês que a gente deve evitar. O que acontece? O áudio ele fica muito limiar a clipar. Então, às vezes, nessas conversões e às vezes num momento de reprodução, quando vai tocar aquela onda tão próximo do zero ali, o que acontece? Ele vai lá e puff, clipa, passa do zero, tá? Isso é comum de acontecer. E isso vai gerar distorções na sua música em determinados dispositivos, em determinadas alturas, em determinadas situações, tá bom? Então, existe esse True Peak, que é o valor real de pico, que às vezes a gente acha que tá num pico e não tá. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Vou colocar um limiter aqui, ó, tá? Pra gente ver. Eu vou setar esse limiter em -0.5. Isso significa que o meu pico, aqui, ó, vai ficar em -0.5, na teoria, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Olha lá, ó. -0.5. Só que essa aqui é uma régua de pico. Ele não mostra o True Peak. Então, para a gente ver o True Peak, a gente precisa de uma régua específica de True Peak. Que no caso aqui, por exemplo, o WLM ele já tem uma régua de True Peak pra gente. Então, vamos ver como é que essa réguinha aqui vai se comportar.
quando tocou esse tchu-tchu-tchu-tchu. O True Peak foi lá em menos 0.4. Então, esse é o True Peak, ou seja, tem um erro em determinado momento da música em que ele passa muito próximo ali do menos 0.5, que seria o meu limite que eu defini aqui no meu Selling, e ele tem uma margem de erro e ele coloca lá para menos 0.4. Isso é um problema por quê? Porque se eu tiver no zero, por exemplo, ele vai passar do zero, ó. Pronto, essa margem foi suficiente para ele passar do zero e clipar, tá? Então, problemaço, como é que a gente resolve? Existem plugins que resolvem isso, tá? E existem já limiters e maximizer que eles têm a opção de você habilitar o True Peak Preservation, alguma coisa assim. Então, quando a gente ativa isso, o limiter, o compressor, o que quer que seja, ele entende essa margem de erro e ele passa a ser mais assertivo no que ele vai fazer, tá? Então vamos ver. Beleza? Não teve margem de erro. Vocês viram, eu toquei a mesma parte com o True Peak ligado, ele não passa do menos zero, que foi o meu limite, né? E com o True Peak desligado, ele passa. Então, é uma preocupação que vocês podem ter, mas eu não quero que vocês entrem em noia com isso, tá? Não precisa. São detalhes, é coisa que, assim, para a sua margem de erro, que você precise de um True Peak, para você ter uma margem de erro que você precisa se preocupar com o True Peak, nossa, tem que estar muita coisa errada. Você tem que se preocupar em aprender outras coisas e não necessariamente isso aqui, tá? Isso aqui são coisas bem milimétricas, mas é bom vocês saberem que existe, é bom falar. Mas no momento, se a tua música ela tá com uma margem de erro tão grande assim no True Peak, com uma régua de True Peak, é porque você tá errando, na verdade, várias outras coisas, tá? Vocês viram que a margem de erro aqui dessa música aqui, que nem tá tratada, nem tá masterizada, é quase nada, é de 0.1 dB, né? Que não é nada. Tanto é que se a gente tiver uma margem aqui, ó, que é bem comum a gente trabalhar com uma margem de erro de menos 0.5 ou menos 0.3, pronto, já é a margem suficiente para o True Peak. Pode ter margem de erro que o True Peak não vai interferir, porque não vai passar do zero, tá bom? Mas galera, é isso. Falei sobre todas essas nomenclaturas que são importantes, tá bom? E espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Mais uma vez, eu sei que é um papo meio nerd, meio de nerdola, mas é importante demais vocês saberem sobre isso. Principalmente do Lufs e principalmente do pico, né? Porque é um valor que confunde muito. Esse valor de pico, a galera acha que pico tem a ver com o volume ou tem a ver com o fader, tá? Isso aqui, ó, não tem nada a ver com pico. Por exemplo, ó, o meu volume do fader eu posso botar aqui, ó, olha ali em cima, ó. Posso colocar o meu volume do fader aqui, ó, em menos 0.5 dB e não significa que o meu pico é menos 0.5. O meu pico, vamos ver qual é. O meu pico é menos 7.3, entendeu? Então, isso daqui é só o volume do fader, mas o valor de pico é o ponto mais alto que a onda chega, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima e fui!